Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Grandes coisas tem feito o nosso Deus e por isso nós estamos alegres na noite deste dia. Nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Aleluias. E é motivo de nós louvarmos e agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Quero saudar o pastor William, em nome dele, todos os obreiros da casa do Senhor Jesus. Pastora Nilma, em nome dela, todas as irmãs missionárias da casa do nosso Deus nesta noite. Quero dizer que é sempre um privilégio estar aqui, aqui no ministério, segundo o coração de Deus. É uma honra. Quero dizer que eu trouxe um abraço do meu pastor. Estamos aqui debaixo da bênção do pastor João, da missionária Francisca, E que Deus continue abençoando todo o ministério em nome do Senhor Jesus, Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos abrir o tema, nós vamos ler o tema, mas eu não vou fugir do tema, pastor, nem pastora. Não vou fugir do tema porque eu sei que é um tema direcionado pelo Espírito Santo, e é o que realmente nós precisamos nesses últimos dias. Mas nós vamos pregar lá em 2 Crônicas. Mas eu vou ler o tema nesta noite, aonde o Senhor Deus tem ministrou no coração do nosso pastor, Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim, igreja. Amém? A igreja encontrou. Eu vou esperar os irmãos encontrarem para nós lermos juntos. Depois nós vamos lá para 2 Crônicas. O tema, vigiai e orai. Está lá em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, Isso aqui foi o próprio Jesus. Palavras do nosso próprio Jesus ali no cenário de dor, de angústia em Getsêmani, O Senhor Deus, Ele declarou esta palavra: vigie e orem, Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 2 Crônicas, queridos, capítulo 20, versículo 14 até o versículo 17. Nós não vamos fugir do tema vigilância e oração e jejum, que são essas 3 armas do crente, armas poderosas, que cada dia que passa nós necessitamos mais. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra ele, eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrar-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Pai eterno. Nós te glorificamos, Pai, e declaramos que tu és digno de honra, de glória nos céus e na terra. Ah, Senhor, somos dependentes da tua graça. Meu Deus, eis aí a tua igreja amada, a tua noiva preciosa. Usa-me pela tua misericórdia nesta noite, Pai. Ah, Senhor, para continuar falando conosco nesta noite. Nós somos dependentes da tua graça. Que eu venha diminuir e a tua glória venha resplandecer, Pai. Em nome de Jesus, que ao abrir e ao fechar dos meus lábios, o teu Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos.
Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor nesta noite, queridos. Para os nossos corações. Ali quando a pastora Nilma me fez o convite. E eu sempre estou acompanhando e eu vi um dia no status da nossa pastora, né? Orai e vigiai. E eu disse, meu Deus, que tema forte. Porque nesses últimos dias é o que a igreja precisa. Queridos, nós já estamos aí nos últimos minutos. O relógio do nosso Deus já está quase marcando a meia-noite. O noivo está às portas. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja amada. O nosso pastor falou aqui de um preço muito alto que foi pago, e é verdade. Foi um preço muito alto que foi pago pelas nossas vidas. A nossa alma, ela é tão preciosa para o Senhor. Essas vidas que estão aí fora, o Espírito Santo do Senhor, ele geme e nos impulsiona. Muitas das vezes nós não podemos ir, mas o Senhor, ele faz nos lembrar, para que nós possamos estar orando, para que Deus venha estar buscando, para que Deus venha estar enviando vidas ali dentro dos presídios. Eu sempre oro e digo, Senhor, levanta Ezequiel dentro dos presídios para pregar a tua palavra, para profetizar a vida dentro daquele lugar, do meio do vale de ossos secos. Levanta, Senhor, Ezequiel naquele lugar. Porque, querido, uma alma é muito preciosa para o Senhor. A palavra do Senhor, Deus diz que Deus, aleluia, a festa do céu, quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus. A festa nos céus de glória, quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Aleluias. Então a nossa alma é preciosa. E quando eu estava ali orando, eu disse, meu Deus, o Senhor, ele tem despertado os pastores, ele tem despertado os sacerdotes da casa do Senhor. Aleluias, porque, aleluia, o nosso pastor, ele tem um amor muito, muito grande pelas nossas almas. É o nosso intercessor. E aqui nós vemos orar e vigiar. E o nosso pastor falando, é final de ano, muitas coisas podem acontecer. É tempo do crente estar vigilante em tudo. Irmã, mas eu não vou sair, eu estou dentro de casa. Meu irmão, aleluia, até dentro da nossa casa. Hoje nós estávamos estudando ali a EBD. E o nosso professor, pastor Heraldo, estava dizendo que o celular, ele tem sido uma arma poderosa para fazer muito crente tropeçar. Muitos têm tropeçado, irmão, porque não precisa você sair dentro da sua casa para você pecar, não. Você deitadinho ali no seu sofá, você começa a acessar ali, e o inimigo vai lançando o prato, e você vai ficando curioso, e você vai acessando, você vai gostando, e o negócio vai ficando engrossando. E quando você dá fé, irmão, você está todo embaraçado. Está todo embaraçado. Você já não lê mais a Bíblia porque não tem tempo. Ah não, eu comecei a olhar ali os stories do Instagram, irmão. Quando eu fui dar fé, passou até a hora até de fazer a comida. Então, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não tivermos ali em vigilância o tempo todo, nós vamos nos embaraçar. E o apóstolo Paulo disse que nós estamos numa corrida, irmão, e nós não podemos nos embaraçar com nada. Com nada, nós não podemos nos embaraçar com nada. Um dia eu estava lá limpando a casa da minha sogra, sozinha lá na cozinha, e o Espírito Santo do Senhor falou comigo, bradou dentro daquela cozinha, eu sozinha, irmão, só eu e o Espírito Santo. O Senhor falou comigo, não se embarace com nada. Eu disse, meu Deus, será que eu tenho desagradado a Deus em alguma coisa? Eu fiquei pensando, será que eu tenho desagradado ao Senhor? Será que eu estou em pecado? Meu Deus, alguma coisa talvez a gente pensa, não é, está tudo bem. E eu fiquei ali pensando e orando ao Senhor. Eu já comecei a ficar na brecha. Eu disse, não, alguma coisa Deus está querendo falar comigo.
E ali eu orando ao Senhor, com alguns dias aconteceu uma situação no meio da família do meu esposo ali, que eu disse, meu Deus, agora eu entendi porque que Deus falou comigo. Irmãos, Deus fala com a gente o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo do Senhor está nos alertando. Olha, cuidado, vai por aqui. Olha, esse caminho aqui não vai dar certo. Essa rota aqui não é a que eu tenho para ti, não. A rota que eu tenho é essa. É aqui na obediência, é aqui na submissão, é aqui na vigilância, é aqui na oração. Ora, dobra o joelho, consagra. Já ora mais, consagra mais, vigia mais, jejua mais. Rebaixo de Cantarabaia. É os últimos dias. E eu pude entender, irmãos, porque que Deus falou comigo. Eu disse, meu Deus. E ali a situação passou, fiquei em silêncio. Fiquei em silêncio porque foi o que Deus me deu ali o direcionamento. Eu falei, amém. Passou a situação, nós somos vitoriosos. Mas é tempo de nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluias. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. E aqui, queridos, a palavra do Senhor Deus diz, não vou me demorar. Aleluias, a palavra do Senhor nesta noite, o que o Senhor quer falar conosco? A palavra do Senhor Deus diz que aqui nesse tempo aqui, aleluia, quem estava reinando sobre o reino do sul era um homem chamado Josafá. Um homem temente ao Senhor, um homem de oração. Nós vemos que no contexto deste capítulo, nós vemos ali Josafá, ele fez o que agradou ao Senhor. Aleluia, antes ele fez ali uma aliança com Acabe, algo que não agradou ao Senhor. Mas depois ele entendeu, ele aprendeu. E nós vemos ali que ele começa a derrubar os altares. Ele começa a edificar. Ele começa a fazer o que agradava ao Senhor. Aleluia, e ali, aleluia, diz que ali ele estava no momento de bonança. Derrubou os altares, agradou ao Senhor. E estava ali agora no momento de calmaria, no momento de bonança, no momento de segurança. E a palavra do Senhor Deus diz que um certo dia ele recebe uma notícia. A palavra do Senhor Deus vai dizer aqui no capítulo 20, do versículo 1, que alguém chega, no versículo 2, que alguém chega para o rei e avisa para ele: rei, está vindo contra ti uma grande multidão. Alguns do Monte Seir, alguns dos amonitas, alguém dos, aleluia, Deus de poder, Deus de glória, alguém de Moabe, dos amonitas, dos moabitas, estão vindo contra ti. Estão vindo contra o reino. Estão querendo, aleluia, invadir o teu reino. Mas louvado seja o Senhor, queridos, porque o Senhor, Ele tem cuidado dos seus. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Aleluias. Ali eles estavam planejando, os inimigos estavam planejando, aleluia, mas havia alguém de Jerusalém naquele lugar. Havia alguém ali na brecha. Havia alguém ali vigiando. Ali a movimentação do inimigo, o inimigo projetando, o inimigo preparando para entrar no reino de Josafá. Aleluia, para invadir o território dele. E esse alguém começa a perceber, e percebe que eles estavam planejando algo contra o rei Josafá. E ele chega e avisa para o rei. Ele diz: olha, grande é a multidão que está vindo. E o que nós vemos aqui que eles falam, e já está além do mar da Síria, já está aí em Azazon. E eu estudando esta palavra, eu disse: meu Deus, quanto tempo era, qual era a distância? Ali os estudiosos disse que 40 quilômetros o inimigo estava do reino. Estava muito perto. A guerra era inevitável. Mas eles estavam tentando invadir, entrar por uma rota que não era muito comum. Eles estavam projetando chegar
e achar aquele povo desprevenido. Mas alguém ouviu lá e avisou para o rei. A palavra do Senhor Deus vai dizer que o rei, ele teve medo. Está bem aqui no versículo 3. Que o rei teve medo. Mas eu acho lindo, querido, porque a palavra do Senhor Deus vai dizer que o rei não se deixou paralisar pelo medo. Porque o medo tem este poder. O medo tem poder de te paralisar, de te parar. Ele teve medo, mas ele tomou uma atitude diante daquela situação. E essa atitude do rei fez toda a diferença. A palavra do Senhor Deus diz que ele, mesmo ali temendo, ele disse, a palavra do Senhor Deus diz que ele botou, ele buscou ao Senhor. Diante daquela ameaça, ele usou uma arma poderosa: a oração. Ele chega diante da congregação e ele convoca. Ele diz: olha, criança, jovem, adulto, mulheres, homens, idosos, todos vamos subir na congregação. Nós vamos orar. E eu creio que ele expôs toda a situação. Ele deve ter dito com certeza: estão vindo contra nós 3 reinos, 3 exércitos poderosos. Josafá deve ter olhado para o seu exército, e com certeza ele diz: não temos chance. Aos olhos humanos não tinha como Josafá vencer. Na terra não tinha recurso mais. Aleluia. Mas nós, como servos do Senhor, nós sabemos que quando o recurso da terra acaba, há recurso no céu. E ele diz: nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar, nós vamos vigiar, nós vamos jejuar, e Deus é quem vai fazer. Aquilo que tu não consegue fazer, querido, Deus faz. Aonde tu não pode entrar, o nosso Deus entra. O nosso Deus peleja por nós, peleja pela igreja do Senhor. E a palavra do Senhor Deus diz que ele começa a orar. Ele ora, ele jejua, ele faz o propósito. Ali eu creio de um dia, porque o inimigo já estava no encalço, não tinha como. A gente tem costume de fazer 7 dias de jejum e oração. A gente tem, mas ali não tinha esse tempo todo. Ele diz: nós vamos subir para a congregação, nós vamos nos humilhar, nós vamos nos render. Aleluia, e Deus vai pelejar por nós. Não havia tempo. Aleluia. Mas ele confiou. Ele confiou. Porque a palavra do Senhor Deus diz, queridos, que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A luta da igreja não é contra sangue nem carne. A luta da igreja é contra principados, é contra, aleluia, demônios. A luta da igreja, a guerra da igreja, ela é espiritual. Aleluias. E se a luta, se a guerra é espiritual, a arma precisa ser espiritual. É por isso, irmãos, que nós temos que vigiar e orar. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos subestimar o nosso adversário. Não, se ele vier, eu piso na cabeça dele, está tudo certo, irmão. Não subestime o teu adversário. Ele não é mais poderoso do que o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não subestime o teu adversário. Fica na brecha, vigia e ora, jejua. Aleluias. E ali Josafá começa a orar. Aqui no versículo 6 ele diz: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és
reino dos povos. Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possas resistir. Na tua mão, Senhor. Josafá estava dizendo: todo domínio é teu, a força e o poder está nas tuas mãos, e não há quem te possas resistir. Josafá estava dizendo: pode vir, vem. Assim como Davi disse para o gigante: tu vem com espada, com lança, mas eu vou em ti, em nome do Senhor Jesus. Josafá estava dizendo: vai vir, está vindo 3 exércitos, tá? Mas nós vamos na força do nosso Deus. O domínio está nas mãos do Senhor. É Deus quem domina este exército. É Deus tem poder sobre a vida do inimigo. Porque nas mãos do nosso Deus está a força e o poder, e não há quem possa resistir o nosso Deus. E ele continua orando. Ele diz: ah, Senhor nosso Deus, versículo 12: acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque não há em nós força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu acho linda a oração de Josafá, porque ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, nós não temos força para resistir o inimigo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aí nós lembramos do salmista, no Salmo 121. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo declara dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem a força, é do Senhor que vem a cura da igreja, é do Senhor que vem aleluia, a restauração, é do Senhor que vem a libertação, é do Senhor que vem a tua provisão, irmã, nesta noite. Confia no Senhor, é do Senhor que vem. E ele continuou no propósito. Diante daquela notícia, ele continuou no propósito orando. E a palavra do Senhor, Deus diz que Deus levanta no meio da congregação, aleluia, Jaziel com uma voz profética. Jaziel se levanta. E o Senhor, usando aquele levita, irmão, até aqui não há menção que Jaziel era profeta. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer. Levantou um levita, descendente de Asaf, para dizer para a igreja: ei, Judá e Jerusalém, não temas, porque esta peleja não é tua. É o Senhor quem vai pelejar por ti. Essa peleja não é tua. Talvez você entrou aqui dizendo: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não tem como eu fazer, Senhor. Eu não vejo saída. Eu tenho olhado para um lado e para o outro, mas eu não vejo saída. O Senhor te diz nesta noite: ei, a peleja não é tua. A peleja não é tua, não. Aleluia, Deus de poder e glória. Deus levanta Jaziel com uma voz profética. E ele diz: olha, não temas esta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí ele diz: neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Queridos, a única coisa que o Senhor Deus falou para aquele povo: ficar na posição. Irmã, e qual é esta posição? De adorador. A posição é de adorador. Porque o adorador, irmão, quando nós nos posicionamos, nós adoramos, nós oramos, nós jejuamos, nós vigiamos.
Quando nós estamos na posição que agrada ao Senhor, nós estamos da maneira que agrada ao Senhor. Ele diz, foi o que ele quis dizer aqui, olha, tu não tem, olha, Judá e Jerusalém, olha, rei Josafá, ei meu filho, tu não tem que fazer o serviço pesado não, deixa que eu vou pelejar por ti. Não foi isso que Deus falou? Esta peleja não é de vocês não. Não se preocupe não, descanse em mim, porque eu tenho cuidado de vós e vou continuar cuidando. Aleluias. Eu só quero que você fique na posição. Você se posiciona e eu pelejo. Você se posiciona e eu curo. Você se posiciona e eu liberto. Você se posiciona e eu salvo a tua casa. Você se posiciona e eu entro aonde tu não pode entrar. Você se posiciona e eu guerreio por ti. Você se posiciona. O que Deus quer, querido, é que nós nos posicionamos. Ele diz, toma posição e fica parado. Fica parado. Aleluia. Qual é a posição, irmã? É de joelho. Fica de joelhos dobrados. Fica intercedendo dentro da tua casa o tempo todo. Ah, irmã, mas o meu filho saiu e não voltou. Irmã, fica na posição. Ah, meu irmão, meu esposo está assim, está assado. Irmã, fica na posição. Se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Ah, irmã, estão falando de mim. Toma posição. Fica na posição. Fica na brecha. Fica na brecha. Que Deus vai te honrar. Ah, irmã, está assim, está assado. Fica na posição, querida. Aleluia, não sai da posição não. Não sai não, porque Deus tem honra para a tua vida. Deus tem salvação para a tua casa. Deus tem libertação. Deus tem cura. Deus tem restituição. Mas é necessário tomar posição. Fica na posição. Aleluia. Semana passada eu estava pregando no congresso de mulheres. E o tema era as 10 dracmas. Aleluia. Irmãos, eu achei tão linda aquela mulher. Eu achei ela tão inteligente. Eu disse, meu Deus, como essa mulher, dessa parábola, ela foi inteligente. Aquela mulher, ela foi muito inteligente. Porque a palavra do Senhor Deus diz que aquela mulher, ela perdeu uma das suas 10 dracmas. E ali ela, irmão, ela não se acomodou. Porque ela poderia muito bem dizer, não, tenho 9 ainda. Deixa aquela uma para lá. Mas a palavra do Senhor Deus diz que ela se apressou em procurar a dracma perdida. Ela se apressou em encontrar a dracma perdida. E ali a palavra do Senhor Deus diz que ela acendeu a lamparina, ela varreu a casa. Ela limpou tudo. Porque ela tinha ali um foco. Ela tinha ali um propósito no seu coração. De encontrar aquela dracma perdida. E ali ela começa a passar por alguns processos. Ela acendeu a lamparina, que significa a palavra do Senhor, que simboliza a palavra do Senhor. Quando ela acende a lamparina, quando ela está ali direcionada pelo Espírito Santo, que ela acende a lamparina, ela começa a ver que a casa estava suja. E ali direcionada pela palavra do Senhor, ela pega uma vassoura, que simboliza o Espírito Santo, e começa a limpar, começa a varrer, começa a tirar os entulhos, começa a tirar a sujeira, começa a tirar as obras mortas, começa a tirar aquilo que não agrada ao Senhor. E ela limpa toda a casa. Quando ela limpa toda a casa, ela encontra o que ela havia perdido. Aleluia. Ela se posicionou. Ela disse, eu vou encontrar minha dracma perdida. Eu não vou abrir mão daquilo que foi perdido. Talvez se alguém tivesse do lado, talvez diria, mulher, tu já tem 9. Por que essa preocupação? E isso tem acontecido muito, irmãos. As pessoas têm perdido o desejo de ler a palavra e estão achando que está tudo bem. As irmãs, os irmãos têm sentido, nós como igreja, nós temos sentido perdido o desejo de vir na consagração. Não, está tudo bem. Não preciso ir na EBD, está tudo bem. Não, irmão.
nós estarmos alinhando. É tempo de nós resgatarmos aquilo que está perdido. Se você não tem mais o desejo de orar na madrugada, ou de estar na intercessão orando pela tua casa, busque, irmão, resgate este desejo. Busque no Senhor a restituição. E ali Deus fez uma obra gloriosa na vida daquela mulher. Eu achei ela muito inteligente. Eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? Quando nós vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, é coisa linda demais. Eu disse, meu Deus. E ali Josafá, aleluia, orando ao Senhor Jesus naquele propósito, Deus falou com o rei. Irmão, porque quando nós decimos um propósito, Deus vai nos dar resposta. Irmão, mas eu já orei 7, já orei 20, já orei 21 dias e Deus não me deu resposta. Fica atenta. Fica atenta, porque de alguma forma Deus vai te falar. Ou Ele vai te dar um sim, ou Ele vai te dar um não, ou Ele vai te dar um espera. Mas algo Deus vai te falar, irmão. Um sinal Deus vai te dar. Porque Deus é fiel. Aleluia. A palavra do Senhor Deus diz que Jesus falou para Jeremias dizendo, clama a mim, Jeremias, que eu vou te responder. E não só te responder, Jeremias, mas eu ainda vou te revelar o que está oculto. Então nós entendemos que nenhum clamor fica sem resposta. Deus, Ele vai falar contigo. Ali tu lavando a louça, tu vai orar e dizer, Senhor, fala comigo, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma resposta. Deus vai falar contigo através de uma criança, através de um sonho, através de uma revelação, através do nosso pastor. Deus vai falar contigo. E ali Deus fala com a congregação, Deus fala com o rei Josafá e aquele povo. Deus diz, olha, essa peleja não é de vocês não. Fica quieto, que eu é quem vou pelejar por vocês. Aleluia. E ali Deus foi dando estratégia para o rei. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de uma peleja, o Senhor, Ele vai nos dando estratégia de guerra. Eu já tive essa experiência. Ali diante de uma situação, e eu sem pensar, orando ao Senhor, eu disse, meu Deus, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de uma estratégia para lidar com essa situação. Meu Deus, o que é que eu faço? E ali Deus vai falando comigo. Muitas das vezes é algo que eu não queria fazer, mas direcionado em obediência ao Espírito Santo do Senhor, eu fui lá e fiz, e Deus me honrou. Deus me honrou, porque Deus é fiel. Quando Deus, Ele fala algo, irmã, pode fazer. Aqui diz, olha, crede nos meus profetas e prosperareis. Deus usou o profeta, Deus usou ali Jaziel para falar com aquele povo. E Deus dá estratégia para Josafá. O Senhor fala para o rei, olha, diante, você vai preparar os levitas, vai consagrar as vestes dos levitas, e os levitas vão à frente do exército. Os levitas vão adorando, o exército vai atrás, e eu vou conceder a vitória. Vai adorando, vai louvando, irmão. Às vezes nós queremos até louvar, nós queremos até projetamos um culto de ação de graça. Não, eu vou dar um culto de ação de graça quando Deus me entregar a resposta, quando eu estiver apalpando o milagre. Aí, irmã, eu vou marcar, pastor, eu quero fazer um culto de ação de graça. Mas é só quando eu estiver apalpando o milagre. Enquanto eu não apalpar, eu não vou dar o assunto, né? Aí aqui o Senhor Deus diz, olha, antes da vitória vocês vão adorar. Antes da vitória vocês vão glorificar. Antes da vitória vocês vão dar um culto de ação de graça. Vão louvando, vão agradecendo, que eu vou trabalhando. Aleluia. Então comece a agradecer, irmão. Comece a agradecer. Senhor, eu te agradeço pela vitória, porque eu sei que ela virá. Senhor, eu te agradeço pela vida do meu filho, porque eu sei que o Senhor vai salvar. Eu te agradeço pela minha casa, porque eu sei que o Senhor Deus vai livrar. Comece a agradecer. Faça como esse povo. E ali a palavra do Senhor Deus diz, queridos, que eles começam a adorar. E assim Josafá fez. Josafá estava ali alinhado com o Senhor. Josafá estava, aleluia, sensível à voz do Senhor. Porque uma das estratégias, irmão, quando nós estamos no meio da batalha, no meio da guerra, o soldado, ele tem que estar atento à voz do general. Porque o general vai ficar ali o tempo todo falando contigo.
Aleluia. Assim é nós com o Senhor. Quando nós estamos na batalha, quando nós estamos, aleluia, na peleja, nós nos ajoelhamos. E o tempo todo nós estamos ali conectados, alinhados com o Senhor Jesus. Alinhado com o general de guerra. A igreja está alinhada com o Senhor. Deus vai falando, Deus vai mostrando. Aleluia, o Senhor vai exortando, o Senhor vai limpando. O Senhor vai lapidando, o Senhor vai forjando. Aleluia, aquilo que nós fazemos que desagradava ao Senhor. Aleluia, quando nós saímos do deserto, nós já não fizemos, nós não vamos fazer mais. Porque, queridos, não, aleluia, tudo Deus tem um propósito. E ali a palavra do Senhor, Deus diz que assim Josafá fez. Aconselhou os levitas que fossem à frente adorando. E eles começam a adorar. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa era a canção. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra do Senhor, Deus diz que quando aquele povo começa a adorar, houve um reboliço. Deus envia no meio do arraial do inimigo um espírito de confusão. Aleluia. É por isso, querido, que muitas das vezes o inimigo ele não entende. A tua casa está assim, aleluia, as coisas estão dando contrário, algumas coisas não aconteceu, algumas vitórias não chegaram, e o inimigo olha para ti, vê tu adorando, vê tu na casa do Senhor, vê tu recebendo a oportunidade, o dirigente do culto te dá a oportunidade, tu aceita, e chega aqui na frente dizendo: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o dono da vida, Jesus é aquele que cura. Aí o inimigo fica de longe olhando, mas não acredito não. Aleluia, está assim, a casa dela está assado, o filho está nas drogas, o marido está na bebida, e ela está adorando este Deus. Confunda o inimigo. Aleluia. Aleluia, foi isso que aconteceu com Jó. O inimigo queria ver Jó blasfemar, mas em todo o tempo Jó estava adorando. A palavra do Senhor, Deus diz que 4 mensageiros chegou para Jó. Um chegou e disse: rapaz, os sabeus tocou fogo em tudo, queimou tudo. Levou as jumentas, levou as ovelhas, levaram os camelos, levaram, só sobrou eu para contar a história. Aí o outro chegou e falou a mesma coisa. O terceiro chegou e falou. Aleluia, o quarto disse: rapaz Jó, agora foi teus filhos. Eles estavam festejando na casa do mais velho, e veio um vento dos 4 cantos, rapaz, e destruiu tudo. Teus filhos estão tudo morto. Para os irmãos entenderem. A palavra do Senhor, Deus disse que Jó, querido, rapou a cabeça, rasgou o seu manto e disse: bendito seja o nome do Senhor. Tudo que eu tinha era do Senhor. Ele me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás tinha apostado que Jó blasfemaria. Aí ele disse: não, pois toca na saúde. O Senhor permitiu, e Jó continuou adorando. Então adore. Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar adorando. Aleluia. E a palavra do Senhor, Deus diz que Deus, o que estava contra aquele povo, se tornou favorável. Aleluias. Deus paralisou o adversário. Deus paralisou o inimigo no meio da estrada. Deus paralisou. O projeto do inimigo era chegar ali, irmão, tomar o território, invadir, saquear. Ele queria fazer bagunça. Aleluias. E o projeto do inimigo, irmão, com as nossas casas, com as nossas vidas, com o nosso casamento não é diferente. O projeto de Satanás é saquear. O projeto de Satanás é fazer bagunça, é bagunçar e cirandar. Porque a palavra do Senhor, Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Foi para isso que ele veio. E ele saiu com este propósito: nós vamos saquear,
Aleluias. Nós vamos pegar, levar as mulheres e as crianças cativas. Os homens nós vamos matar a espada. E nós vamos tomar posse do reino dele. Só que eles não sabiam. Aleluias. Que quem guerreia pela igreja, quem guerreia pelo servo do Senhor, é o general de guerra que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Aleluias. Quem peleja por ti é general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu e não vai perder. Aleluias. Ficamos na posição desta noite. Ficamos posicionados. Aleluia. Fica na brecha, querido. Fica na brecha. Tenha cuidado, vigia. Aleluia. Vigie com o que os teus olhos veem. Vigie com o que os teus ouvidos ouçam. Com o que sai da tua boca. Vigia. Vigia, porque a palavra tem poder no mundo espiritual, querido. Tem poder no mundo espiritual, tenho aprendido isso. Aleluia, aquilo que você declara fica no mundo espiritual. Aleluia, cuidado com o que tu declara, cuidado com o que tu fala. Dentro da tua casa, a tua casa é altar do Senhor. Aleluia, quem tem que sentar no altar, aleluia, é general de guerra. É o Senhor, é o Deus da paz, da alegria, da comunhão. Quem tem que sentar na tua mesa é o Senhor. Aleluia. Não é a contenda, não é a discórdia. Vigia, irmão. Vigia. Um certo dia, um dia desse aí, eu estava com meu esposo. Entramos dentro de um lar de um dos nossos filhos. E quando eu cheguei lá, irmão, já subindo na escada, eu percebi algo diferente. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui não tá bom não. Quando eu entrei dentro da casa, eu disse, fiquei por ali, fiquei sem graça, assim, sabe, meu coração estava entristecido. Eu disse, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Ali eu não comentei nada com meu esposo. E aí eu fui para casa e fui orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, me revela o que está acontecendo dentro daquela casa. E ali eu orando ao Senhor, Deus falou comigo. Aleluia, o inimigo está querendo levantar altares ali dentro. Eu disse, meu Deus. E ali eu orando, eu disse, como é que eu vou falar com a mulher, né? Com a esposa, com a intercessora, com a auxiliar daquela casa, com a coluna, com a intercessora. Como que eu vou falar? E ali orando ao Senhor, eu disse, Senhor, me dá uma estratégia de como chegar, irmão, porque é difícil, é complicado a gente chegar assim, né? Às vezes vai falar, meu Deus do céu, fulano entrou aqui para investigar, fulano entrou aqui para querer, ou às vezes não acredita que Deus falou, que Deus mostrou, não está querendo saber de alguma coisa e está jogando alguma vez. Eu disse, Senhor, o Senhor vai trabalhando lá, para me chegar, para me poder chegar, vai na minha frente. E ali quando eu fui falar com aquela pessoa, ela mesma já chegou e já me falou, já revelou ali o que estava acontecendo. Eu disse, olha, por Deus falou comigo, que o inimigo está querendo levantar altares aqui dentro da sua casa. Eu disse, vigia. E um dia ela falou para mim que viu, que sentiu, que estava no sofá da casa dela, e ela sentiu um cheiro de esgoto muito forte dentro da cozinha. Ela disse que começou a sentir, estava perto do fogão, e ali ela percebeu que havia um demônio ali. E eu disse, é tempo de orar, é tempo de vigiar. Tu tem que ver aonde o inimigo tem achado essa legalidade para entrar, irmão, porque o inimigo ele não pode ter acesso dentro da casa do servo do Senhor. A palavra do Senhor Deus diz que ele fica ao derredor, bramando, procurando uma brecha. Eu disse, se ele entrou, teve legalidade e acesso. Se ele entrou alguma coisa, irmão, e eu falei, ele não precisa que você escancare a porta da tua casa, é apenas uma brechinha. Ele entra. Veja o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Aonde foi a brecha? Ora e pergunta ao Senhor. Se você não quer me contar, vai para os pés do Senhor, que Ele vai te mostrar.
E ali eu creio que está orando e jejuando e Deus vai revelar. Porque para mim Deus já revelou. E eu disse, meu Deus do céu. É por isso, irmãos, que é tempo. É tempo de nós vigiarmos. Vigia. Vigia no que tu pensa, no que tu declara, no que tu assiste. Irmãos, o inimigo ele não está brincando, não. Ele não está brincando. Não está brincando. O teu lar é altar do Senhor. Aleluia. O que tem que ser declarado é louvores. Coloca louvores dentro da tua casa. Se o inimigo está ali lançando uma contenda, repreenda em nome do Senhor Jesus. Eu não vou dizer que não brigue, porque, irmão, mas nós temos que andar em vigilância. Orando o tempo todo, irmãos. É tempo de nós estarmos de joelhos dobrados o tempo todo, orando sem cessar, como o apóstolo Paulo disse. Orai sem cessar. Está lavando a louça, está orando. Está fazendo caminhada, está orando. Está na academia ali, está orando em espírito. Aleluia, está andando na honra, está orando em espírito. Senhor, me guarda. Senhor, me dê sabedoria, me dê vigilância, me dê prudência. Cuida de mim, Senhor. Guarda a minha mente. Eu tenho orado pela minha mente, irmãos. Porque pensa numa arma poderosa na mão de Satanás, é a nossa mente. Se a gente não blindar, pedir ao Senhor, Senhor, coloca sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Vai blindando a minha mente. De manhã, quando eu levanto, Senhor, guarda a minha mente. Guarda os meus sentimentos, os meus pensamentos, que estejam guardados cativos do Senhor, em obediência ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha possuir a minha mente. Porque, irmãos, hoje as pessoas, eu fico vendo muitos desses famosos aí que ganhou tanto dinheiro, hoje não sabe de nada, vive assim, sendo cuidado pelo outro. Eu falei, meu Deus, que o Senhor Deus venha cuidar da nossa mente. Aleluias. Que a nossa mente venha estar cativa no Senhor o tempo todo, em obediência ao Senhor Jesus. Amém, igreja amada do Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Que nós possamos, como disse a palavra do Senhor, leve esta palavra no teu coração. Guarda ela aí como tesouro. Aleluia. Hoje o Senhor Deus falou conosco, a palavra-chave é se posiciona. Fica na posição que agrada ao Senhor. Aleluia. Se você tem sentido que algo não tem agradado ao Senhor, irmão, porque nós sabemos. Nós sabemos quando nós não estamos agradando ao Senhor. Nós sabemos quando algo não está agradando ao Senhor Jesus. Que nós viemos perguntar, Senhor, qual é a posição que o Senhor quer? Qual é a posição que o Senhor quer? Que eu esteja aqui nesta situação. E que nós possamos estar atentos à voz do general de guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em luta, nós estamos em uma corrida, o nosso alvo é o céu. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para nos distrair. Ele vai fazer de tudo para nos tirar o foco. Mas que nós possamos estar olhando para o Senhor, como Josafá disse, os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Meus olhos estão postos em Ti. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a igreja do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus fiel, né? Fiquemos com essa palavra abençoada nessa noite. E com este culto também abençoado, o qual Deus falou grandemente aqui neste lugar. Já quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé e vamos